Josué capítulo 5, versículo 10. Josué capítulo 5, versículo 10. Vamos orar antes de ler a palavra do Senhor? Nós te louvamos, Jesus, pela tua graça e por tua palavra. Pedimos ao Senhor para que possa nos direcionar. Pedimos ao Senhor para que possa abrir nossa mente, nosso coração, para que nós possamos falar da tua palavra. Nós tememos ao Senhor, tememos a tua palavra e sabemos o poder que ela tem. E nós queremos experimentar o poder da tua palavra nessa noite, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados e possamos sair daqui prontos para viver uma semana conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Josué 5,10 diz assim: enquanto os filhos de Israel estavam acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram do fruto da terra. Nesse mesmo dia, comeram pão sem fermento e cereais tostados. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. O tema da mensagem de hoje é entendendo as estações, ou entendendo os tempos. Fique tranquilo que nós não estamos nos tornando neopentecostais, mas creio que nesses tempos, nesses últimos dias, Deus tem falado aos nossos corações sobre como devemos nos preparar para aquilo que Ele está fazendo em nós e sobre aquilo que Ele quer fazer através de nós. Tem sido dias difíceis, dias de lutas, porém dias de alinhamento, que são extremamente necessários para este tempo. E mais do que isso, o que eu creio é que este é um momento que nós precisamos entender as estações, ou os tempos que nós estamos vivendo e os tempos que nós iremos viver. Eclesiastes capítulo 3, versículo 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Esse texto de Eclesiastes, todos nós sabemos, principalmente quando estamos no dia mau, nós dizemos: há tempo para tudo, tudo tem um tempo determinado. Nós sabemos que há o tempo de colher, há o tempo de plantar, há o tempo de chorar, há o tempo de sorrir, nós sabemos disso. O mais difícil para nós não é saber sobre isso. O mais difícil para nós é saber como discernir essas estações. E após discernir essas estações, nós também aprendemos a como viver em cada uma das estações, ou a como viver em cada um desses tempos. E para isso, eu quero usar o povo de Israel como exemplo. Eu quero usar o povo de Israel como exemplo do povo que saiu de um lugar e não aprendeu com as estações, ainda que as estações estavam presentes com eles o tempo todo. Por exemplo, quando Deus resgata o povo do Egito, Deus tinha um plano. Qual era o plano? Levar o povo para a terra prometida, passando pelo deserto. Para quê? Para que eles pudessem festejar. E mesmo com toda a reclamação do povo, Deus queria os ensinar sobre as estações. O povo reclamava, mas ainda assim Deus queria ensiná-los sobre estações. Eles estavam no Egito, na escravidão. Eles não sabiam, mas estar no Egito na escravidão era uma estação. Estar debaixo do jugo, debaixo da escravidão do Egito era uma estação, e o povo não entendeu. Quando Moisés disse a eles: nós devemos nos preparar, nós devemos nos arrumar, porque as coisas que Deus quer para nós estão chegando, e nós estamos prontos para ir embora. Moisés diz ao povo: saem pelas casas, peçam ouro aos egípcios, despojem aos egípcios,
a riqueza que os egípcios têm vão passar para você. E de fato foi o que aconteceu. O povo saiu pedindo ouro de porta em porta, e as pessoas entregaram ouro para os egípcios, porque Deus moveu o coração para esse povo, e aquilo era uma outra estação. Num dia eles eram escravos, no outro dia eles estavam ricos de ouro, e era uma outra estação. Após essa estação, eles saíram em direção ao deserto, e havia um mar à frente deles, para que eles pudessem atravessar. Eles precisavam, ou melhor, eles iriam presenciar algo que eles nunca haviam experimentado, ou seja, um milagre. Qual milagre? Deus abriu o mar, e melhor do que isso, além de abrir o mar para o povo passar a seco, Deus fez com que o mar se fechasse, e o exército de Faraó morresse no mar. E isso era outra estação. Não tô sem som, tô igual o Timaya, retorno. Após atravessarem o deserto, ou melhor, abrir o mar vermelho e eles passarem, eles chegaram do outro lado com sede. E aí, com sede, eles encontraram o rio de Mara, ou as águas de Mara. Qual que era o problema das águas de Mara? As águas eram amargas, era água que não tinha como beber. Mas, mediante a reclamação do povo, Deus fez com que aquelas águas ficassem doces, para que o povo pudesse beber. E aquilo também era outra estação. Ou seja, eles estavam na estação da escravidão, depois eles estavam na estação de receber ouro do povo, depois eles estavam na estação de atravessar o mar vermelho, depois eles estavam na estação de ver a água amarga se tornar doce. Eles passaram por muitas estações, e após passar por essas águas amargas, eles chegaram na estação da fome, estação que eles estavam com fome, e não tinham o que comer porque estavam no deserto. E olha só o que Deus faz. Abra sua Bíblia comigo em Êxodo 16. Êxodo 16, versículo 1. Tá bom? Êxodo capítulo 16, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E partidos de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra o Senhor, contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram: quem nos dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos à panela de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirados para esse deserto, para matar de fome toda essa multidão? Versículo 4: Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pães dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão e comerão, e será o dobro do que comerem em cada dia. O povo pede pão. Deus diz: querem pão? Vou dar pão a vocês. Vocês acabaram de ver o mar se abrindo e estão murmurando. Acabaram de ver as águas amargas se tornarem doces, estão murmurando. O problema de vocês é pão? É pão? Então eu vou servir a vocês pão. Deus abre uma padaria celestial para servir pão a esse povo. O que era esse maná? Segundo a história, o maná era uma espécie de pão em flocos, que caía todos os dias sobre o solo onde o povo estava no deserto e cobria todo o chão. Porém, esse maná, que era a comida do povo, tinha algumas regras. Quais eram as regras? Primeira regra: o maná cairia todos os dias, de manhã, de domingo a sexta.
Todos os dias, quando o povo acordava de manhã, tinha maná no chão. Domingo tinha maná, segunda tinha maná, terça, quarta, quinta e sexta tinha maná, para que eles pudessem se fartar. Eles poderiam comer a porção do dia. Todos os dias o maná estava lá. Segunda regra, eles só podiam pegar o suficiente para a alimentação diária. Ou seja, tinha muito maná no chão? Tinha. Mas eles só podiam pegar o suficiente para a alimentação diária. Terceira regra do maná. Na sexta-feira, só na sexta-feira, eles podiam colher o suficiente para 2 dias. Porque no sábado, eles não podiam trabalhar. Então, na segunda, terça, quarta e quinta, não podiam comer mais do que a porção do dia. Na sexta, eles tinham que colher para sexta e para o sábado, porque sábado era dia do Senhor e eles não podiam colher, sob pena de morte. Se eles saíssem para colher maná no sábado, era pena de morte, tinham que ser apedrejados. Quarta regra do maná: cada um tinha que pegar apenas aquilo que iria se alimentar, só o suficiente para eles. Era a estação que o povo estava vivendo, era a estação que eles estavam presenciando. Qual a estação? A estação que Deus fazia cair maná, cair pão do céu. E por que Deus fez com que eles vivessem nessa estação? O que é que Deus queria que o povo aprendesse na estação do maná? Primeira coisa, Deus queria que o povo aprendesse a confiar nele. Deus queria, na estação do maná, na estação onde Deus trabalhava e o povo só colhia, Deus queria que o povo aprendesse a confiar nele. Confiar por quê? Porque o maná caía todos os dias pela manhã. Qual que era o desafio do povo? E se Deus esquecer? E se na padaria celestial lá um anjo vacilar, Gabriel vacilar e não sair pão de manhã? E se nós acordarmos de manhã e não ter pão caído sobre o solo? Imagina o desespero no primeiro dia, irmão. Após Deus falar sobre o maná, as pessoas desesperadas olhando pela porta para ver se o maná ia cair do céu. O pai da família desesperado porque os filhos talvez não tinham o que comer naquele momento, abrindo a porta de hora em hora para ver se de fato ia cair maná do céu. Outra dúvida que o povo poderia ter: e se chover? Porque maná é floco, está no chão. Se chover vai molhar e não tem como comer maná. Outra dúvida que o povo poderia ter concernente ao maná: e se alguém pegar a minha porção, como que eu vou comer? O povo poderia ter muitas dúvidas na estação que eles estavam. Eles poderiam ter muita dificuldade de entender na estação que eles estavam, qual que é o problema da situação e do desespero do povo. Acontece, irmão, que o maná caiu pontualmente todos os dias durante 40 anos, sem faltar nenhum dia. Por mais que o povo tivesse preocupação, por mais que o povo tivesse desespero, por mais que o povo pensava que poderia ou não dar certo, o maná caiu pontualmente durante 40 anos. O que nós podemos aprender com isso? Primeira coisa, nós precisamos confiar mais no provedor do que na provisão. Nós devemos confiar mais naquele que provê do que na provisão que ele nos dá. O povo poderia ter desespero, mas todos os dias, pontualmente, o maná estava lá. A estação do maná, a estação da dependência, é o momento que devemos aprender a confiar em Deus de todo o nosso coração. Eu sempre gosto de falar com você sobre os perrengues financeiros que eu passei durante a vida, e hoje perrengue financeiro quase que nenhum me apavora, a não ser perrengue de acima de 500 mil reais, aí é apavorante. Por quê? Porque perrengue de 5 mil, 10 mil reais não chega nem a ser um problema, na minha concepção. Devendo 10 mil, irmão, 10 mil não é problema. Por quê? Porque na fase mal, eu aprendi a confiar em Deus, e que Deus é suficiente para prover aquilo que Ele tem que prover. E se Ele não prover, é porque Ele não tinha que prover, e está tudo certo. Você vai conviver com aquilo. Já parou para pensar que todos os chiliques que você deu, que nós demos, e Deus não respondeu, as coisas continuaram da mesma forma?
Você deu chilique, você desesperou, você ficou desorientado, as coisas não mudaram, continuou sendo como deveria ser. Por quê? Porque o fato de Deus ser provedor nem sempre quer dizer que Ele vai entrar com a provisão naquele momento. Ele não deixa de ser provedor, mas nem sempre Ele vai entrar com a provisão naquele momento. Mas na estação do maná, nós devemos aprender a confiar em Deus. No dia mau, o que vai nos restar é confiar em Deus e crer que Ele vai fazer cair o maná do céu, porque Ele disse que ia fazer. A segunda coisa que nós devemos aprender na estação do maná é que a estação do maná é apenas para o deserto. Repita comigo assim: a estação do maná é apenas para o deserto. Desertos são lugares de crescimento, e crescimento precisa de provisão. Então maná é só para o deserto. No Egito, eles comiam carne, comiam pão, mas debaixo de escravidão. Eles estavam escravizados e ganhavam comida por isso. Na terra prometida, eles nem sabiam que iriam comer, mas uma coisa era certa: naquele momento, naquela fase, no deserto, o maná serviu para alimentar o povo. O que nos ensina que, para cada momento da nossa vida, Deus nos dará o suprimento necessário. Para cada fase da sua vida, Deus te dará o suprimento necessário. Qual que é o nosso problema às vezes? O nosso problema é que nós queremos nos alimentar do alimento errado, que não é para a nossa fase. Aí é como um adulto querendo se alimentar de leite. É criança que se alimenta de leite, sei lá, um ano e meio, não sei quanto tempo tem que se alimentar, mas eu acho que é um ano e pouquinho, que uma criança tem que alimentar. E durante, 6 meses o leite só é necessário. Depois tem que acrescentar alimento, tem que acrescentar uma papinha, uma maçã, uma banana, porque só o leite não sustenta mais. Mas se você pegar uma feijoada e entregar na mão de uma criança, ela não consegue comer, vai passar mal. Mas se você pegar uma mamadeira para um adulto com fome e entregar, bebe a mamadeira, não vai o alimentar. O nosso problema às vezes é que nós queremos o suprimento de Deus errado para a época errada. O que nós devemos aprender é que o maná era para o deserto. O suprimento que cabia no maná era o deserto. Preguei um tempo atrás sobre Deus dificultando o caminho. Não tinha padaria, não tinha supermercado, não tinha como negociar. Deus tinha que fazer um milagre acontecer, e Deus fez o milagre acontecer. O que o povo não entendeu era que o maná, no deserto, o alimento que eles tinham era o maná, e o maná era suficiente. Presta atenção, irmãos, nós precisamos agradecer a Deus por aquilo que Ele está provendo para cada momento e cada época de nossas vidas. Não é pouco, não é limitado, é o necessário. É pouco demais? Não é não. É limitado demais? Não é não, é necessário. É o necessário para que nós possamos viver. Porém o maná só serve no deserto. Por quê? Porque existe outra estação, e a estação da colheita, da terra prometida, ou da terra da promessa. Olha que diz o versículo 12 de Josué 5. Um dia depois de terem comido do produto da terra, o maná cessou, e os filhos de Israel não mais o tiveram, mas naquele ano comeram do que foi colhido na terra de Canaã. Pode vir, por favor, você ficou em pé, pode ir. Haviam se passado 40 anos, Moisés havia morrido, Josué assumiu o povo, e agora estava na hora deles entrarem na terra prometida. Cessou o maná, mas para que eles entrassem na terra prometida, Deus tinha que fazer algumas coisas com eles. A primeira coisa, orientá-los como deveria ser a vida deles na terra da promessa, e isso Deus faz em Êxodo 31. Deus orienta através de Moisés o que é que eles devem fazer na terra prometida, o que deve ser feito. Por quê? Porque toda nova estação
requer novas regras. Toda nova estação requer novas regras. A regra que servia para a estação do maná não serve mais para alimentar-os na terra prometida. O que nos ensina que o que fazíamos, talvez não poderemos fazer mais. Parece conversa de coaching, mas não é. Algumas pessoas que foram necessárias para a estação do maná, talvez não estarão mais conosco na próxima estação. Algumas pessoas que viveram com você no momento que você estava colhendo maná, no momento que talvez você estava em dificuldade, talvez elas não estarão com você na próxima estação. Por quê? Não sei, mas talvez alguns deles não estarão com você nem comigo. Por quê? Mudou as estações, mudou a regra. O que eu fazia eu não faço mais. O que eu falava talvez eu não fale mais. Aonde eu ia talvez eu não ande mais. Pessoas que eu andava, talvez eu não ande mais. Por quê? Porque mudou a estação, mudaram-se as regras. Deus refaz as regras. No deserto tem que ser assim, no Egito era assim, no deserto é assim, mas na terra prometida tem que ser assim. Porque a nova estação requer uma nova regra. Segunda coisa, toda nova estação precisa de uma preparação. Por mais complexa que seja, todo novo tempo exige uma nova preparação. Em Josué 5, no capítulo 1, Josué circuncida o povo, para que o povo pudesse entrar na terra prometida. O que é isso? O povo hebreu, o povo de Israel tinha uma aliança com Deus feita através de Abraão, ou a partir de Abraão. Qual que é a aliança? Todo homem, ele tinha que cortar o prepúcio do seu órgão genital até os 8 dias de vida. Ele tinha que cortar o prepúcio genital da sua genitália, para que ele tivesse uma aliança para com Deus. Então, todo judeu tinha o seu prepúcio cortado. Quem quisesse se converter ao judaísmo, quem se quisesse se converter ao Deus de Israel, tinha que cortar o prepúcio. Porém no deserto a situação era complicada. Então quem nasceu no deserto até então não tinha se circuncidado. Em Josué 5, Josué circuncida todos os homens que estavam com ele, para que pudessem entrar na terra prometida. Ou seja, uma nova preparação. Toda nova estação requer um novo esforço, e talvez esse esforço é conciliado com dor. Qual é a dor? Corte o prepúcio. Qual era a dor? Pega o menino, corte o prepúcio. Se ele não estiver com o prepúcio cortado, ele não entra na terra prometida. O que nos ensina que toda nova estação requer um preço. O irmão do Bill, o Brandon, é policial em São Paulo. E eu lembro que há 2 anos atrás ele passou na polícia e veio conversar comigo, dizendo: estou indo para lá, é um ano de treinamento. E aí durante o ano de treinamento, direto chegava vídeo deles treinando para que pudessem entrar na polícia, porque nem todo mundo que passou na prova pode entrar na polícia. Tem que passar na prova escrita e depois passa na prova física. Irmão, é tropa de elite. O menino saiu daqui com 60 e poucos quilos. A primeira vez que eu vi ele depois do treinamento, falei: estão matando você lá, ué. Sobe, água, noite, sai, toma bomba de gás lacrimogênico, pancada, paulada. Mas é o preço pago por aquilo que ele queria viver. Ele não poderia chegar só com vontade na polícia e dizer: está aqui minha vontade, em nome de Jesus eu vou entrar. Chama o comandante aí, vou fazer uma oração para ele, dizer que Deus mandou eu entrar aqui. É o esforço necessário para viver uma nova estação. Aqui ele fazia uma coisa, era relacionado, curso de tiro. Mas para ir para o novo nível, dor, sofrimento, noite sem dormir, cansaço extremo no corpo. Qual que é o nosso problema às vezes? É querer ir para uma nova estação, vivendo as mesmas coisas que vivíamos na estação atual. Queremos novidade de vida sem pagar o preço por isso.
Queremos fortalecimento espiritual, mas não oramos. Queremos entender mais sobre Deus, mas não lemos Bíblia. Queremos crescimento em nosso emprego, mas não estudamos para isso. Toda nova estação requer uma nova preparação. E a pergunta que fica é: a mudança de estação está exigindo de você uma preparação? Você está preparado? Ou você está disposto a passar por esse tempo de preparo? É como passar de ano, irmão. É como passar de ano, assim, ó. Na escola, você entra, na primeira série é um nível de dificuldade. Na segunda série, outro nível de dificuldade. Na oitava série, o nível aumenta. No terceiro ano, o nível aumenta mais ainda. Aí na faculdade, dobra o nível. Se você tiver o mesmo entendimento da oitava série no terceiro ano, você não passa. Exige mais estudo. Exige que você passe mais horas no caderno. Exige que você entregue mais do que você entregava. O para casa da terceira série não é o mesmo para casa do terceiro ano. O 2 mais 2 da terceira série não é mais não. Chega no primeiro ano é equação de 700 coisas que você não vai usar na sua vida. Já te adianta, adolescente. Ninguém usa equação de 700 graus no blá, 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 blá. A calculadora resolve. ChatGPT resolve. Mas se você não souber fazer a equação de 700 graus no terceiro ano, se você chegar lá com 2 mais 2, não passa. Por quê? Porque exige um nível maior de preparo. Talvez nós não mudamos de estação porque não estamos dispostos a nos dedicar para essa mudança de estação. Você está reclamando do trabalho, mas você não esforça para mudar o trabalho. Reclama do casamento, mas não esforça para mudar o nível do casamento. Reclama da família, mas não esforça para mudar o nível da família. Não há mudança de estação sem mudança de preparo. Terceira coisa, a nova estação vai requerer de nós uma nova alimentação. Olha só o que a Bíblia diz. Ela diz que o maná cessou. A porção era diária. Quem fazia maná cair do céu? Deus. Qual que era o trabalho do povo? Nenhum. Mas era limitado. Só podia comer a porção do dia. Quando o maná cessa, o que a Bíblia está dizendo? A dieta não é mais limitada, mas terá esforço. Maná não precisa ser plantado. Maná não exigia esforço do povo. Maná não precisava ser regado diariamente, ele caía do céu. Mas na nova estação, na terra prometida, as coisas mudaram. Como? Quando os 12 espias, lembra disso? Quando os 12 espias vêm espiar a terra, e aí eles vão espiar a terra, e eles voltam com um relatório para Moisés, dizendo: Moisés, a terra é aquilo mesmo. Mana, leite e mel, precisam de 2 homens para carregar um cacho de uva. Aí 10 dos espias voltam dizendo: mas tem gigante demais. É próspera, a terra é próspera, a terra de fato vai manar leite e mel, é muita comida, você não está entendendo, mas tem muito gigante. Aí Josué e Caleb diz: não, cala todo mundo, tem gigante, mas a terra mana leite e mel, e a terra que Deus prometeu. Ou seja, a terra de fato era farta, de fato jorrava leite e mel, porém toda fartura requer trabalho, porém toda nova estação requer plantio, trabalho. Quando o maná cessa, a Bíblia diz que o povo viveu por 1 ano do que estava plantado na terra de Canaã, porém depois que eles comeram, eles tinham que replantar, ou seja, trabalho. Eles poderiam comer do fruto porque já estava plantado, mas depois teria trabalho. O que nos ensina aqui
existem momentos da vida que o maná que Deus faz cair, a provisão de Deus vai nos sustentar, mas existe uma nova fase, uma nova estação, um novo tempo, em que Deus vai nos colocar em outro lugar, onde terá fartura, mas também terá trabalho. Você vai comer do fruto, mas você vai ter que replantar. E na verdade o ambiente perfeito de Deus é esse. Porque é como Deus criou Adão. Que Deus cria primeiro, a árvore ou o homem? A árvore. Quando Adão surge no paraíso, quando Deus coloca Adão no paraíso, ele já tem as árvores para comer. Mas Deus não ia plantar de novo não. Quem teria que plantar? Adão. Porque os ambientes novos de Deus, esses ambientes de terras que Deus nos dá, eles promovem o fruto para que nós possamos nos alimentar, porém, ele requer que nós plantemos de novo. Usufrua daquilo que Deus tem te dado, porém sem esquecer que é necessário replantar. Maná cai do céu. Não se preocupe, está vivendo um dia mau? Maná cai do céu. Mas o alimento na terra prometida não, tem que plantar. Você pode comer, mas vai ter que replantar. O que nós temos que fazer? Descobrir qual fase estamos. Está na fase do maná? Na fase da provisão de Deus? Só espera. Deus vai fazer. Deus está batendo lata. Estou na fase do maná. Não preocupa não, irmão. Deus vai fazer. Mas se você está na terra que Deus prometeu, você deve usufruir o máximo possível, mas sem esquecer de replantar. Entenda as estações. Não viva na terra do maná como estivesse na terra prometida, porém, não viva na terra prometida como estivesse no deserto. Olha só o que diz 2 Coríntios 9:10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Olha só o que Paulo está dizendo aos coríntios. O Deus é o mesmo. Ele está dando semente para um semear, e está dando pão para um outro comer. Não vai faltar semente para o que semeia, e o pão para o cara comer todos os dias. O pão vai estar lá. Por isso que eu estou dizendo, está na fase do maná, preocupa não, vai chegar. Mas se você estiver na terra prometida, olha só o que ele diz: dá pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. A Bíblia diz que Deus aumenta o pão? Não. Deus não aumenta pão não, irmão. O pão tem todo dia, mas não multiplica. O pão é diário, mas não multiplica. A única coisa que é capaz de multiplicar é se você está no maná, só coma. É o que eu digo normalmente sobre oferta. Olhou na carteira, olhou na conta, é pão, coma. Se é Deus que está nos mantendo, Ele vai continuar nos mantendo. Mas olhou na carteira, viu que é semente? Não coma não, porque não mata a sua fome. Assim como o pão não adianta plantar que não nasce pé de pão, não adianta comer que semente, porque eu nunca vi alguém sendo alimentado por semente. Nem semente de girassol. Sabe semente de girassol gostoso? Você abre e come sementinha de maritaca, que ele é muito bom, mas não mata a fome, não alimenta. Existe a fase de esperarmos o pão cair do céu como maná, mas existe a fase da terra prometida, aonde nós viveremos de plantar. Você precisa saber que fase você está. Entenda a estação que você está e faça aquilo que tem que ser feito. Deus, precisa de maná. Ore. Deus vai fazer cair maná do céu. Deus, o Senhor tem me prosperado, tem me abençoado em todas as áreas da vida. Multiplique aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Fica de pé no seu lugar.
Entenda aquilo que você está vivendo, irmão. Não se desespere. Só entenda. Feche os olhos, vamos orar. Nós te louvamos, Jesus, porque o Senhor é o Deus do deserto, mas também o Senhor é Deus da terra prometida. O Senhor é o Deus que nos dá maná, mas é o Deus também, Pai, que nos dá semente para que possamos plantar. Que o Senhor possa nos ensinar, Pai, a entender as estações que estamos. Nos ensine, Pai, a como viver mediante a Tua misericórdia. Nos ensine a viver a Sua boa, agradável e perfeita vontade. E que nós não possamos, Pai, confundir as estações, mas que possamos viver no tempo certo, fazendo aquilo que o Senhor nos pediu para fazer, em nome de Jesus. Amém. E você que pode, aplauda Jesus no seu lugar.